continuando com as perguntas a respeito da mensagem do profeta Jacob Filipe, o irmão Letamar. Boa noite, irmão Letamar. Boa noite. Está escrito que o único nome dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos é Jesus Cristo. Sim, irmão. Isso está em Atos 4,12, né? O único nome dado entre os homens pelo qual nós devemos ser salvos é Jesus Cristo. Então os protestantes, os evangélicos, os brahmanistas usam muito este versículo para dizer que não é Jacob Filipe que deve se acreditar, mas é em Jesus Cristo. Como eu disse nos vídeos anteriores, quando se acredita no enviado de Jesus Cristo, está acreditando em Jesus Cristo. Agora, Atos 4,12 é muito simples. Veja que em Atos 4,12 é dito o nome dado, não a pessoa, não o profeta. Lá não é dito o único profeta dado entre os homens pelo qual nós devemos ser salvos é Jesus de Nazaré. Lá não diz isso, porque isso é uma mentira e o Espírito de Deus não mente. Mas lá é dito o nome. Então, os apóstolos de Jesus, como Pedro, como Paulo, e Paulo não foi um apóstolo de Jesus, foi apóstolo porque foi enviado. Jesus encontra-se com ele em caminho de Damasco, e ele chamava-se de apóstolo, mas ele não era apóstolo de Jesus de Nazaré. Mas veja que Paulo pregava a salvação em nome de Jesus Cristo, porque o nome dado entre os homens pela qual nós vamos ser salvos é Jesus Cristo. Pedro pregava o nome de Jesus Cristo. Paulo pregava o nome de Jesus Cristo. Irineu pregava o nome de Jesus Cristo. John Wycliffe, John Hus, Lutero, John Wesley, Calvino, William Branham e Jacob Filipe prega o nome de Jesus Cristo. Então o nome pela qual nós devemos ser salvos é Jesus Cristo. Mas para alcançar essa salvação deve-se crer naquele que Deus enviou. Paulo pregava Jesus Cristo. A salvação é em nome de Jesus Cristo, mas as pessoas deveriam acreditar em Paulo porque Paulo era o enviado de Jesus Cristo. Então Atos 4,12 nada mais é do que o nome dado. Então o nome é Jesus Cristo porque Jesus Cristo é Deus. Somos batizados em nome de Jesus Cristo. Nós fomos redimidos pelo sacrifício de Jesus Cristo. E o nome que nós pregamos é Jesus Cristo. Nesse sentido, do nome, sim, é o único nome. Está escrito que tendo Deus falado antigamente, de diversas maneiras pelos profetas, nesses últimos dias, ele tem nos falado pelo seu Filho. Sim, isso está em Hebreus 1. Tendo Deus falado antigamente de várias maneiras pelos profetas, ele, nesses últimos dias, tem falado pelo seu Filho. Aqui está um ponto a qual eles não têm a revelação. Então eles dizem que este Filho é Jesus. Que aí Paulo, que escreve Hebreus, Paulo está se referindo a Jesus. Mas não é só Jesus que é o Filho de Deus. A revelação ela é progressiva. E em cada tempo Deus dá à humanidade, os seus filhos na terra, uma porção dessa revelação. Então hoje, irmão Maurizan, nós sabemos que cada profeta mensageiro é o unigênito Filho de Deus naquela geração. Unigênito, o único Filho de Deus naquela geração, enquanto ele está ali com a mensagem, é o profeta. Então pensava-se, quando nós estávamos nas igrejas católicas, protestantes, evangélicos, brahmanistas, nós pensávamos que o único Filho de Deus era Jesus. Mas quando a revelação veio, hoje nós sabemos que cada profeta era o único Filho de Deus em sua geração. Enoque era o único na sua geração. Ele era o único Filho de Deus, no sentido maior, claro. Aqueles que vão crer em Enoque também são filhos de Deus. Mas no sentido maior da palavra, o Enoque é o único Filho de Deus. O Moisés era o único Filho de Deus. O unigênito de Deus no tempo do dilúvio era o Noé. No tempo do Egito, o unigênito Filho de Deus era o Moisés. Hoje, o unigênito Filho de Deus é Jacob Filipe. E quando Paulo diz em Hebreus 1:1 que Deus, nos últimos dias, que últimos dias? É agora? Desde o tempo de Jesus é os últimos dias. É o fim dos tempos, por assim dizer. Então já se dizia nos últimos dias. No tempo de Pedro já se pregava os últimos dias. No tempo de Jesus já se pregava os últimos dias. Então desde Jesus que é os últimos dias. Então Paulo era o Filho de Deus. O irmão entende? Então Jesus era o Filho de Deus. Irineu era um Filho de Deus. Jacob Filipe é um Filho de Deus. Então Hebreus 1:1, Deus fala por meio do seu Filho. Então um dia era Jesus, um dia era Paulo, um dia era Irineu, um dia era Branham, um dia era Jacob Filipe. Hoje Deus fala por meio do seu Filho, Jacob Filipe.
Os discípulos de Cacô Filipe pregam que o instrumento do diabo hoje é a Bíblia. Como explicar isso, irmão? Isso é muito simples. Não é porque a pessoa tem uma Bíblia verdadeira, ou não é porque a Bíblia, eu digo a verdadeira Bíblia, não me refiro às falsas versões da Bíblia, que essas devem ir ao fogo de Atos 19:19, devem ser queimadas. Todas as Bíblias que foram traduzidas por teólogos são canários de bruxaria, de acordo com Cacô capítulo 1. Mas quando o homem tem uma Bíblia verdadeira, mesmo que seja a verdadeira de John Nelson Darby, e ele a tem em suas mãos, e ele a lê, mas ele a usa para fundar igrejas, então esta Bíblia é um instrumento do diabo. Se ele usa esta Bíblia para fundar organizações, é um instrumento do diabo. Se ele usa esta Bíblia para mostrar o caminho da salvação às pessoas, para dizer que a salvação é tal profeta, ou tal profeta, ou tal profeta, como Jesus de Nazaré, como isso ou como aquilo, ela é um instrumento do diabo. Agora não é só porque ela é sagrada que Deus é o único que a usa. Instrumento. A Bíblia é um instrumento, a verdadeira. E Deus pode usá-la para mostrar aos seus filhos que é um profeta na terra. Como Jesus disse em João 5:39, as Escrituras testificam da vida eterna, que é eu, que é ele, Jesus. Então as Escrituras, a Bíblia testifica de hoje a vida eterna, que é Cacô Filipe. Se essa pessoa tem uma Bíblia, mas essa Bíblia não leva ele ao profeta mensageiro do seu vivo, o profeta vivo de sua geração, esta Bíblia é um instrumento do diabo. Agora, veja que, vou dar um exemplo simples. Quando eles criaram a pólvora, essa pólvora ela foi criada para detonar rochas, para facilitar as estradas, para construir pontes. Aquele que criou a pólvora nunca imaginou que hoje, em pleno século XXI, ou até mesmo na Primeira e Segunda Guerra Mundial, se usaria a pólvora para matar pessoas. Colocar nos rifles, colocar nos canhões, colocar nas bombas. Ele nunca imaginou que um dia os Estados Unidos soltaria bomba atômica em Nagasaki, né? Hiroshima e Nagasaki, lá no Japão. Então a pólvora, ela foi criada para o bem, para facilitar a vida das pessoas. Mas hoje um terrorista pode colocar explosivos sobre o seu corpo, ir para uma estação de trem, para uma feira, para algum lugar e explodir ele e as pessoas. Veja que este mesmo instrumento que era usado para o bem, hoje é usado para o mal. A mesma Bíblia que pode levar a pessoa a um profeta vivo, é a mesma Bíblia que pode conduzir as pessoas aos profetas mortos, ou ele fundar a igreja. Então, nesse sentido, a Bíblia é um instrumento do diabo. Veja que os católicos usam a Bíblia. Para quê? Para levar as pessoas ao inferno. Neste caso, os católicos usam a Bíblia como instrumento do diabo. Os protestantes usam a Bíblia para fundar igrejas, para arrecadar dinheiro. Nesse sentido, é um instrumento do diabo. Os evangélicos de todos os tipos, Assembleia dos Deus, do Seta, de Missão, de Anápolis, eles usam a Bíblia e o nome de Jesus Cristo como mercadoria. O nome Jesus Cristo é o nome comercializado nessas igrejas. Os membros são os clientes. E a Bíblia é o grande troféu, a ponto que se não existisse a Bíblia, não haveria igrejas católicas. Se não houvesse a Bíblia, não haveria igrejas protestantes, porque eles pregam a Bíblia. Se não houvesse Bíblia, não haveria igrejas evangélicas e nem igrejas brasileiras. Então é por causa da Bíblia que todas elas existem. E o que são essas igrejas? Como nós dissemos, são portas para o inferno, e essas Bíblias são instrumentos do diabo hoje na terra. A Bíblia sem um profeta vivo para explicar o que ela diz, não tem valor nenhum. E a Bíblia nunca contribui em nada para a salvação do mundo. É um livro sagrado, é inspirado, procede de Deus, me refiro à Bíblia verdadeira. Mas ela não pode salvar. É por isso que Jesus Cristo não caminhava com os ouros dos profetas debaixo do braço. Os discípulos de Jesus também não. É por isso que cada profeta tem uma nova revelação e ele escreve o seu próprio livro. É por isso que Cacô Filipe não veio para explicar os livros da Bíblia. Cacô Filipe não veio para explicar a mensagem de William Branham. Cacô Filipe não veio para explicar a mensagem de Jesus de Nazaré. Cacô Filipe veio com uma nova mensagem. E ele escreve uma nova mensagem porque Cacô Filipe é o profeta de Deus hoje. Ou seja, o livro do profeta Cacô Filipe é que conduz à vida eterna. Os livros de profetas mortos nunca conduziram, não conduz e nunca conduzirão uma pessoa à vida eterna. Mas é o livro do profeta Cacô Filipe, o vivo hoje sobre a terra, é o livro do profeta vivo que conduz as pessoas para a vida eterna. Entendi. Os discípulos de Cacô Filipe são agressivos? Então, irmão Marizan,
nos surpreendeu aquela vez que nós estivemos em Xinguara e um dos que estavam no encontro branamista disseram para nós lá: eu estou surpreso porque me disseram que vocês eram agressivos, que vocês agrediam as pessoas, violentos, que vocês jogavam pedras, e estou vendo que vocês estão aqui pacíficos, né? Ele disse: eu estou surpreso porque as informações que me passaram não eram essas. Acontece que há pessoas maldosas que por maldade falam coisas erradas e mentiras sobre nós. Nós não somos pessoas agressivas. Como eu já disse, nós somos leões na palavra. Agora, como pessoas, se nós somos os cordeiros, se nós somos os verdadeiros cristãos, se nós somos as ovelhas de Deus na terra, não tem como nós sermos agressivos. Agora, se nós somos agressivos, isso mostra que nós não somos os cordeiros, as ovelhas e os cristãos da terra. Agora, a resposta para a pergunta do irmão, se nós somos agressivos, não. Muito pelo contrário. São os católicos, os protestantes, os evangélicos, os branamistas que são agressivos. Quando nós vamos até eles com a palavra para os enfrentar na palavra, eles chamam a polícia, eles falam de tribunal, eles querem nos agredir, eles querem quebrar o nosso som quando nós levamos, eles tomam o microfone e jogam no chão, eles querem nos arremessar coisas, dizem que vão nos matar, e até mataram de nossos irmãos na África do Sul e tentaram matar um outro irmão. Os agressivos são os religiosos da terra, como no tempo de Jesus, que queriam matar Jesus. Jesus nunca tentou matar ninguém. O discípulo de Jesus também nunca fez isso. A única vez que Pedro tira a sua espada para cortar a orelha do soldado, Jesus disse: Pedro, não faça isso. Você é o cordeiro, você é uma ovelha. Uma ovelha não faz isso. Jesus reprova aquilo e orienta Pedro a não fazer aquilo. Cacó Filipe diz para os seus discípulos que eles são as ovelhas e os cordeiros da terra, e um cordeiro ele faz dar sua cabeça mais facilmente para ser cortado. Está escrito que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sim, está escrito isso, está em Hebreus 13:8. De fato está nas Escrituras. E quando nós dizemos às pessoas que Cacó Filipe é o profeta de Deus hoje na terra, eles dizem que não. Eles dizem que é Jesus. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas eles não sabem, não entendem que essa expressão é Ele como Deus. Ele como Deus, Ele era ontem, passado. Como Deus, Ele é hoje, nos nossos dias. E como Deus, Ele é eternamente. Como Deus, Ele não muda. E da mesma maneira que Ele fez no Velho Testamento, levantando profetas para salvar, a maneira que Ele faz hoje, levantando profetas para salvar, é a maneira que Ele vai fazer até o fim do mundo. Então Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, como Deus, e a sua maneira de salvar os seus filhos na terra. Isso significa Hebreus 13:8. Cacó Filipe contradiz a Bíblia e a mensagem de William Branham? Se alguém diz que Cacó Filipe contradiz a Bíblia ou a mensagem de William Branham, depende do seu modo de ver, depende da sua compreensão, depende de sua teologia. Por quê? Jesus Cristo, sendo Deus, estava a pregar para os judeus diziam que Jesus Cristo contradizia a mensagem de Moisés. Se eles fossem pegar os livros de Moisés e pregar o que Jesus dizia, eles tinham prova, evidências de que Jesus estava contradizendo Moisés. Porque Moisés poderia dizer: digo-vos, se uma mulher for pega em adultério, que ela seja apedrejada. Mas Jesus estava dizendo: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Para eles isto era uma contradição. O Moisés poderia dizer: o adultério é assim. Mas Jesus poderia dizer: se um homem pensar e desejar uma mulher, cobiçar uma mulher já no seu coração, se ele fizer isso no seu coração, ele já tem cometido adultério com ela. Para eles isto era uma contradição. Moisés havia dito olho por olho, dente por dente, mas Jesus veio e disse: aquele que vos bater na face direita deve oferecer à esquerda. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. E para eles isto era uma contradição. Eles estavam dizendo que tinham que guardar o sábado. Jesus vem e ele diz: eu sou o Senhor do sábado. E ele colhe espigas de milho no sábado. Ele cura os doentes no sábado. Mas para os judeus, os fariseus, saduceus, helenistas, herodianos, que hoje são católicos, protestantes, evangélicos, brahmanistas, para eles Jesus estava em contradição com Moisés. Se eles pegassem os rolos de Moisés, se eles pegassem a mensagem de Jesus, eles iam dizer que Jesus estava contradizendo Moisés. Mas a pergunta a ser feita é: Jesus estava contradizendo Moisés? Não, porque Jesus não é um profeta de Moisés. Aqueles que não podem contradizer Moisés é aqueles que eram discípulos de Moisés. O discípulo de Moisés não pode contradizer Moisés. Não pode dizer diferente do que Moisés disse.
Mas vem um profeta após Moisés que poderia dizer: Moisés não disse isto, mas hoje eu digo isso. Assim como Jesus sendo um profeta, e o profeta é o legislador da palavra, Jesus de Nazaré poderia dizer: ouviste o que foi dito aos antigos, ou seja, ouviste o que Moisés disse, mas hoje digo-vos isto. Moisés disse para fazer assim, mas hoje digo-vos para fazer assim. Por que isso, irmão? Porque Jesus é um profeta como Moisés. Depois vem Paulo com a nova revelação e prega coisas que Jesus não havia pregado. Paulo não pregou o que Jesus pregou. Depois vem Irineu e prega o que Paulo não tinha pregado. Depois vem Lutero e prega o que Paulo não tinha pregado. Depois vem Brana e prega o que Paulo não tinha pregado. Os branamistas vão dizer: mas Brana pregou o que Paulo pregou. Veja que você não leu, branamista, as mensagens de William Branham direito. Será que Paulo pregou sobre as 7 eras da igreja? Será que Paulo pregou sobre os 7 selos? Será que Paulo pregou sobre muitas coisas que William Branham pregou? Um profeta vem com a nova revelação. E o William Branham não era discípulo de Paulo. William Branham era um profeta como Paulo. Agora hoje, se você pregar a Bíblia e você pregar a mensagem do profeta Cacô Filipe, eles vão dizer que Cacô Filipe contradiz a mensagem de William Branham e contradiz a Bíblia. Como eu disse, Cacô Filipe não é discípulo de nenhum dos profetas da Bíblia e não é discípulo de William Branham. Cacô Filipe é um legislador da palavra como William Branham. E Cacô Filipe pode dizer: Branham disse isso, mas digo-vos que hoje é isso. Branham disse que a semente da serpente passou pelo dilúvio assim, mas digo-vos que é assim. O William Branham disse isso, mas hoje eu digo isso. O William Branham disse aquilo, mas hoje digo isso. Então Cacô Filipe não contradiz o William Branham, porque Cacô Filipe não é um profeta como William Branham. E quando vir um outro profeta, este profeta vai dizer: Cacô Filipe disse isso? Sim, ele disse, mas hoje digo-vos isso. Cacô Filipe disse que o batismo é assim? Cacô Filipe disse isso, mas hoje digo-vos que é assim, 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 porque este profeta não será discípulo de Cacô Filipe, mas um profeta como Cacô Filipe. Mas eu poderia levar você na Bíblia e perguntar: quem estava contradizendo quem? Porque João Batista veio sem comer e beber. Está dito que João Batista não bebia e chamavam ele de homem louco e que tinha demônio. Mas veio Jesus bebendo o quê? Bebendo vinho. Jesus bebia vinho. Paulo bebia vinho, mas João Batista não bebia vinho. Será que Jesus está contradizendo João Batista? João Batista batiza para arrependimento de pecados, mas vem Jesus para batizar para perdão dos pecados. O batismo de Jesus, o batismo de Paulo não é igual ao batismo de João Batista. Será que Jesus e Paulo estão contradizendo João Batista? Será que Paulo ia dizer para os seus anciões: vocês podem tomar vinhos por causa de vossas muitas enfermidades? Vocês podem servir o vinho na Santa Comunhão? Será que Paulo estava contradizendo João Batista quando João Batista pregava que não devia se beber? Veja que isso não é uma contradição. Isso depende da dispensação de Deus em cada tempo. Quando Deus está na manifestação do leão, aquele profeta age de uma forma. Quando o profeta está na manifestação de bezerro, aquele profeta age de uma outra forma. Quando o profeta está na manifestação de águia, aquele profeta age de outra forma. Tudo depende da manifestação de Deus naquela geração. Cacô Filipe não contradiz a Bíblia e Cacô Filipe não contradiz William Branham, mas Cacô Filipe tem uma mensagem como os profetas da Bíblia, que é a infalível palavra de Deus. Há aqueles que dizem que a mensagem do profeta Cacô Filipe é muito dura. Sim, de fato a mensagem do profeta Cacô Filipe é muito dura. E aqueles que olham para a mensagem e dizem: realmente Cacô Filipe é verdadeiro profeta, realmente a sua mensagem é verdade, mas eu penso que eu não consigo seguir essa mensagem. Há mulheres que dizem isso, há jovens que dizem isso, há homens que dizem isso por achar a mensagem do profeta muito dura. Mas devo lembrar-vos que a porta para o céu é o profeta, ou seja, é a sua mensagem. E Jesus disse que o caminho para o céu é estreito, que o homem deve trilhar o caminho estreito. Que caminho estreito é este? Este é o caminho que um profeta estabelece para os filhos de Deus trilhar na terra. Então o profeta de Deus, de acordo com a revelação que ele recebe, vai cortar muitas coisas que estas pessoas faziam quando não conheciam a verdade. Quando eles conheceram Jesus, tiveram que deixar muitas coisas que eles faziam quando eram fariseus e saduceus. Quando os católicos acreditaram em Lutero, deveriam deixar o que faziam no catolicismo. Quando os luteranos acreditaram em John Wesley, que pregava a santificação,
eles tinham que deixar o que eles faziam como luterano. Então há um caminho estreito posto na terra e a mensagem do profeta Cacau Filipe. Por um outro lado, há o caminho largo. Que caminho largo é esse? É o caminho das igrejas. Porque se uma mulher não está de acordo que ela não pode vestir calça, há igrejas que deixam ela vestir calça. Se há uma mulher que não está de acordo que ela não pode usar maquiagem, esmalte nas unhas, batom e cortar o seu cabelo como homem, há igrejas que vai deixar ela fazer isso. Se um homem não estiver de acordo com isso, com aquilo, se uma mulher não estiver de acordo com isso, com aquilo na sua igreja, logo ele pode ir na próxima esquina que vai ter uma igreja que vai deixar ele fazer aquilo. Então as portas largas, que são portas para o inferno, são portas para as igrejas, são largas. Os pastores não querem saber de nada. Eles querem saber que você seja membro de lá e que você pague os seus dízimos e oferta. Se você é membro de uma igreja e você paga os seus dízimos e oferta, para o pastor não importa se você pecou, se você não pecou, como é que você vai ser perdoado. Para eles não importa nada disso. Para eles importa que você declare diante de todos que você está aceitando Jesus na igreja deles. Que você é um batista, que você é um adventista, que você é um testemunho de Jeová, que você é uma assembleia das Assembleias dos Deus do Céu, ou da igreja do Tabernáculo da Fé, ou qualquer outra igreja evangélica que há. As portas do inferno são os caminhos largos de qual falou Jesus. Mas a porta estreita, o caminho estreito é a mensagem do profeta Cacau Filipe. Mas todo filho de Deus vai dizer amém para esta mensagem dura que veio para o seu branqueamento, refino e purificação, que é uma preparação para o arrebatamento, para o rapto da igreja. Amém. Irmão, agora aqui tem uma pergunta que muitos mesmo, quase todos fazem. Muitos dizem que Cacau Filipe é um falso profeta. Sim, uma grande porção da humanidade diz que Cacau Filipe é um falso profeta. Na verdade é uma afirmação. É uma afirmação. E eles afirmam que Cacau Filipe é um falso profeta. Mas no tempo do Noé, eles afirmavam que Noé era um falso profeta. Eles tinham tanta certeza que Noé era um falso profeta que não creram em Noé. Eles tinham tanta certeza que Jesus era um falso profeta que não creram em Jesus. Me refiro aos religiosos. E além de não crer em Jesus, eles tinham tanta certeza que Jesus era um falso profeta que pediram a morte de Jesus. E quando Pilatos ainda tenta trazê-los à razão, e Pilatos diz: eu não vejo nenhum crime neste homem, vejo que este homem é inocente. Mas ele dizia: não, ele é culpado, ele disse blasfêmias, ele fez isso e aquilo, queremos que você o sacrifique, que você o mate. Então Pilatos lava as suas mãos e diz: olha, eu estou livre deste homem, do sangue deste homem inocente. Os judeus tinham tanta certeza e convicção de que Jesus era um falso profeta, que eles não hesitaram em gritar bem alto: que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. O que é isso, irmão Maurizão? É uma certeza de que Jesus era um falso profeta. Se eles não tivessem certeza, eles não gritariam tal coisa. E hoje eles dizem que Cacau Filipe é um falso profeta. Bem, veja se não é a mesma coisa. Mas quando nós o convidamos para ler o livro do profeta Cacau Filipe, muitos dizem que não vão ler, porque já tem a Bíblia, um livro de história. E quando nós convidamos eles para ler o livro do profeta Cacau Filipe, alguns vão ler, mas com os binóculos da teologia católica, com os binóculos da teologia adventista, Assembleia dos Deuses, e eles não conseguem ver nada lá. É como alguém que ia ver Jesus e depois ele sai e dizia: eu não vi nada lá, este homem não é o Messias. Mas hoje você que diz que Cacau Filipe é um falso profeta, bem, eu poderia perguntar: qual verdadeiro profeta você conheceu para dizer que Cacau Filipe é um falso profeta? O que eu estou tentando dizer é: para se conhecer um falso profeta, você primeiramente deve conhecer um verdadeiro profeta. É por meio do verdadeiro profeta que se conhece o falso profeta. Porque um homem não tem condições, irmão Maurizão, de identificar uma nota de R$50 falsa, sem antes ele conhecer a verdadeira nota. Primeiro ele conhece a nota verdadeira, para depois ele identificar a falsa. Se ele nunca viu uma nota verdadeira e alguém der-lhe uma nota falsa, ele vai pôr no bolso como verdadeira. Ele não conhece. O profeta Cacau Filipe também diz que um homem não pode reconhecer uma nota de $50 só porque ele viu a nota de dólar pela televisão. Isso não é possível. Um homem não pode reconhecer um falso profeta só porque ele ouviu falar dos verdadeiros profetas da Bíblia, que está o mais perto de nós, é William Branham, 53 anos de nós. Os branhamistas nunca conheceram um verdadeiro profeta e eles dizem que Cacau Filipe é um falso profeta. Bem,
Se Caco Filipe é um falso profeta, você pode nos dizer quem é o verdadeiro profeta? E eles ficam em silêncio. Então diga-nos, se você reconhece que Caco Filipe é um falso profeta, é uma falsa nota, eu quero que você me mostre a verdadeira. Então eu vou conhecer a verdadeira e vou saber que Caco Filipe é um falso profeta. Essas pessoas que dizem que Caco Filipe é um falso profeta simplesmente estão na ignorância. Então, aqui é outra pergunta. Quem são os falsos cristos e falsos profetas de Mateus 24 e 24? Sim, as pessoas falam muito de Mateus 24 e 24 para dizer que nos últimos dias levantariam-se falsos profetas. Isso para dizer que Caco Filipe é um falso profeta. Então eles usam Mateus 24 e 24. Mas eles esquecem que antes de Mateus 24 tem Mateus 23, a qual Jesus fala dos verdadeiros profetas. Eis que envio-vos profetas, alguns matareis, outros prendereis, outros perseguireis de aldeia em aldeia, de cidade em cidade. Está em Mateus 23, no verso 34 e 35. Esses profetas verdadeiros são os profetas desde Paulo, que Jesus prometeu enviar para as nações. Claro que Pedro também é um profeta. Mas desde Paulo para as nações, já foi enviado à terra com Caco Filipe aproximadamente uns 50 profetas. Esses são os profetas de Mateus 23, como Paulo, como Martinho de Touros, como Irineu, como Columba, John Wycliffe, John Hus, Lutero, John Wesley, Brana e outros. E hoje é Caco Filipe. Quanto aos falsos profetas de Mateus 24 e os falsos cristos, aí está no plural, Cristos, porque Deus tem o seu verdadeiro Cristo na terra, que é o seu profeta, que é o seu ungido, e o diabo tem os seus profetas, que é os seus cristos. Como disse no vídeo anterior, há 3 qualidades de profeta. Se nós estamos falando de profeta mensageiro, tanto um profeta verdadeiro, profeta mensageiro verdadeiro que recebe uma revelação de Deus, ele, para ser um profeta mensageiro, tem que ter 3 coisas. Ele tem que ter o chamamento, ele tem que ter a comissão e ele tem que ter a mensagem. Então, vendo por esse prisma, tanto o verdadeiro profeta quanto o falso profeta têm essas 3 coisas. Como Charles Russo, dos Testemunhas de Jeová, como Joseph Smith, ele tinha comissão, tinha chamamento e tinha mensagem. Como Maomé, o profeta dos muçulmanos que morreu no ano 600 e pouco. Maomé era um profeta, um falso profeta que tinha chamamento, comissão e tinha mensagem. Assim como o verdadeiro profeta tem chamamento, comissão e mensagem. É vendo o livro desse profeta, os frutos desse profeta, que cada um vai decidir se é uma boa ou se é uma má árvore. Agora, falando dos profetas menores, que também é um tipo de profeta, de acordo com Efésios 4:11, que é o profeta da igreja, aquele que tem dons de revelação e de profecias, que as suas profecias podem alcançar o seu país. Então nós vemos aí que há muitos profetas nesse sentido. E as igrejas estão cheias deles. Então são aqueles homens que podem profetizar, podem dar revelações, podem ter sonhos, podem ter visões, podem aparecer anjos, e eles profetizam, e muitas coisas acontecem. Eles são profetas porque profetizam, mas algumas coisas acontecem e outras coisas não acontecem. Mas o espírito que está sobre ele é o diabo, de acordo com Mateus 24, para fazer sinais e prodígios na terra, se possível fosse, enganaria até os filhos de Deus. Porque tudo que um profeta verdadeiro faz, esses falsos profetas que têm uma unção diabólica também fazem. Quanto aos falsos cristos, na verdade são falsos ungidos. Por que falsos ungidos? Porque não são ungidos pelo Espírito de Deus, e sim pelo Espírito do diabo. Edir Macedo, Valdemiro Santiago, Silas Malafaia, Abílio Santana, Átila Brandão, Agenor Duque, todos esses homens de igrejas que têm uma unção, que seja para derrubar as pessoas, que seja para curar pessoas, que seja para fazer as pessoas pular, rolar pelo chão, seja qual for a sua unção, ele tem uma unção diabólica. Se ele está numa igreja e faz essas coisas, ele é um falso Cristo, porque tem uma falsa unção. Porque para um homem ser um profeta menor verdadeiro com o Espírito de Deus, e profetizar pelo Espírito de Deus, ter revelações pelo Espírito de Deus, sonhos pelo Espírito de Deus, ele tem que reportar a mensagem do profeta mensageiro. Agora, se você é um profeta menor, de acordo com Efésios 4:11, e você está nas igrejas e você não prega a mensagem do profeta Caco Filipe, saiba que o Espírito que está sobre você é do diabo e você é um falso profeta e o falso Cristo de Mateus 24. Nós encerramos aqui essa parte da entrevista, mas agora eu quero fazer uma pergunta para o irmão. Irmão, quem são
Que tipo de pessoas que perseguem os profetas na terra? Quando eles estão na terra? Qual são os povos? De onde eles são? Eles são religiosos? Eles acreditam em alguma religião? Ou eles são ateus? Então, quando há um profeta na terra, o mundo inteiro está contra esse profeta. Como eu disse lá no princípio, no outro vídeo, um profeta é aquele que está sozinho contra o mundo e o mundo está contra ele. É claro que os maiores inimigos de um profeta, os que mais perseguem um profeta e desejam a morte do profeta, são os religiosos. Nota-se que em cada tempo, pela Bíblia, eram os religiosos que matavam os profetas. Quando não os matavam, os levavam diante dos tribunais para as autoridades matá-los. Não foi os judeus que mataram Jesus, mas foram os judeus que acusaram Jesus e levaram Jesus ao tribunal para ser morto. Não foi os judeus que mataram Paulo, mas eles pegaram Paulo e os acusou e levou Paulo diante do tribunal. Então hoje Cacô Filipe, ele é perseguido, acusado diante dos tribunais pelas igrejas, pelos católicos, protestantes, os brahmanistas, os muçulmanos, os budistas, os hinduístas. Então todas as religiões da terra são os inimigos de Deus. Os inimigos de Deus hoje não é mais Stalin, não é Mussolini, não é Adolf Hitler, não era o Bin Laden, não é a Al-Qaeda, não é o Estado Islâmico, não é o fascismo, o nazismo, o comunismo, mas os inimigos de Deus são as religiões e igrejas da terra. Os inimigos de Deus são os líderes religiosos que levam as pessoas para o inferno. Se você está numa igreja e você tem um líder religioso, seja ele grande, pequeno, velho ou novo, rico ou pobre, sábio ou ignorante, seja a sua igreja velha ou nova, seja qual for, se você rejeitar Cacô Filipe e ficar nessas igrejas, você irá ao inferno, porque a salvação de Deus hoje é Cacô Filipe. E quero dizer mais, quando se está do lado de um profeta, está do lado de Deus. Quando se acredita no profeta, está a acreditar em Deus. Mas quando está contra um profeta, está contra Deus. E você, católico, protestante, evangélico, brahmanista, não pense que combatendo contra Deus você vai vencer. Olhe na sua Bíblia e qual pessoa, qual grupo religioso combateu um profeta e prevaleceu na terra? Aqueles que enfrentaram Noé prevaleceram sobre a terra? Aqueles que enfrentaram Moisés, como Datão, Coré, o Abirão e até mesmo o profeta Balaão, prevaleceram sobre a terra? Aqueles que enfrentaram Jesus de Nazaré, qual foi o seu fim? O fim daquela geração foi no ano 70. E depois Hitler veio massacrar os judeus por volta de 1940, na Segunda Guerra Mundial.